A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Que nessa tarde, irmãos, o Espírito Santo de Deus venha nos guardar, venha nos abençoar, venha guardar a nossa família. Que o Consolador, né, que o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, ele vem nos consolar nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, momento de dor, de perda, porque nós, irmãos, nós passamos por muitas lutas todos os dias. Mas nós temos que levantar nossa cabeça e seguir em frente, porque a nossa vida aqui, irmãos, é luta. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a cada um que está aqui ainda nesse canal, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus livre. E vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Que a palavra do Senhor Jesus, no Salmo 133, já fala: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Então, mesmo que eu estou longe dos irmãos, irmãos, avião passando. Mesmo que eu estou longe dos irmãos, longe do corpo, a nossa alma, o nosso espírito está perto, amém, irmãos? E eu quero pedir perdão aos irmãos. Irmãos, eu tenho sequela da Covid na cabeça. Então, quando eu falar algo, irmãos, que os irmãos não entenderem, achar meio esquisito, meio estranho, os irmãos me perdoem em nome de Jesus, que é sequela da Covid. Amém, irmãos? Eu quero deixar esse pedido de perdão para os irmãos, que às vezes a memória falha e eu falo coisa com coisa, mas não é porque eu tô fora do Espírito, né, irmãos? É sequela da Covid. É claro que o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, ele usa a nossa boca. Mas nós somos carne, né, irmãos? Todos nós temos problemas, todos nós passamos por problemas. Então, eu quero pedir perdão aos irmãos, né, por essa falha. Porque é algo assim que precisa ser tratado, irmãos. Mas até agora eu não consegui passar no especialista. Mas enfim, né, irmãos? Deus é médico dos médicos e ele sabe até onde eu posso suportar. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Vamos para mais um vídeo. Vamos falar com o Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 6. Né? O título é: o que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu ia ler outra mensagem, mas quando eu encontrei essa daqui, irmãos, não teve jeito, eu tenho que falar essa. Né? Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Amém, irmãos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aqui ainda no versículo 9 está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, a gente parando para pensar. Tem pessoas, irmãos, e se eu falo porque eu tenho muito conhecimento, conheço muitas pessoas, irmãos, já que eu tenho oportunidade de explicar para os irmãos. Que as pessoas, mesmo elas conhecendo a palavra de Deus, elas fazem muita maldade, né? Usa a própria palavra de Deus, isso é nítido, todo mundo sabe, né? Usa a própria palavra de Deus para fazer o mal para os outros. Mas aqui o que está escrito? A palavra de Deus. O que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, lembra lá do começo dos vídeos, o que eu falei para os irmãos, o que aconteceu comigo, né? E que quando o mar estava revolto sobre a minha vida, contra a minha vida, Deus levou a calmaria, Deus levou a bonança, Deus levou o refrigério. E eu tô aqui, irmãos, com todas investidas, com tudo que foi contra a minha vida, eu continuo aqui, até o dia que Deus permitir. Amém, irmãos? Então, analisando os outros vídeos lá, irmãos. Semeou e colheu.
É por isso que eu falo para os irmãos, vamos semear o bem, vamos semear a paz, vamos semear o amor, vamos semear a bondade, né? Aonde nós estivermos, aonde nós passarmos. Irmãos, eu quero falar para os irmãos, do mesmo jeito que eu sou dentro da minha casa, eu sou na igreja, eu sou na rua, eu sou aonde eu for. Não adianta, irmãos, eu querer ser uma pessoa dentro de casa e fora ser outra, não. Aqui a palavra de Deus fala, não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que semeais também ceifará. Então não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Meus irmãos, eu quero ser uma pessoa que agrada a Deus primeiramente, né? Eu quero ser uma pessoa que deseja o bem para todo mundo, isso eu já faço, irmãos. Eu sou uma pessoa que gosta de orar pelas vidas, eu sou uma pessoa que gosta de ver todo mundo bem. Irmãos, quando foi começo de ministério, o primeiro ministério meu não foi um ministério, né? Eu já falei para os irmãos, mas o segundo, irmãos, eu evangelizei a cidade inteira, porque eu queria que todos tivessem a mesma paz que eu tinha. Todos alcançassem a paz que eu tinha. Só não vou falar nome de igreja, porque placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. E eu não estou aqui exaltando placa de igreja nem pastor. Mas o segundo ministério ao qual Deus me levou, irmãos, eu tinha uma paz imensa. Então, aquela paz eu queria que as outras pessoas tivessem, né? Então, eu trabalhei muito, irmãos, eu evangelizei muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas para Deus. Então, aqui a palavra de Deus fala, não vos enganeis. Porque nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos enganando. Ninguém engana Deus. Ninguém. Não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Não adianta eu fazer coisas escondidas do homem de Deus. Eu não vou esconder. Irmãos, não adianta, irmãos. Eu olhando para trás, eu vejo Jonas, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive. Que Jonas fugiu. Jonas queria ir para Tarsis. O que Jonas fez? Ele foi pro fundo do barco dormir. Então ele achou que ali Deus não ia ver ele. Não adianta, irmãos. Deus é o criador de todas as coisas, irmãos. Não adianta, eu posso entrar no fundo do mar. Eu posso abrir um buraco, vou entrar dentro e alguém me tampar a terra por cima, pedra, seja o que for, irmãos. Aonde quer que eu for, os olhos do Senhor estão me vendo. Então não adianta eu querer fugir de Deus, se Ele é o criador de todas as coisas. Então o que eu falo aqui para os irmãos. Vamos semear o bem, vamos semear amor, vamos semear a paz, vamos semear a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, vamos pregar a salvação, pregar a volta de Jesus, né? O arrebatamento, porque o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, o Senhor Jesus vai buscar os seus, Ele vai vir buscar a sua noiva. Não adianta, irmãos, não adianta. Não adianta ficar com o pé na igreja todo mundo. Não adianta deixar Jesus para ir para o mundo. Não adianta viver os prazeres da carne. Não adianta viver de luxo, de riqueza. Viver de tudo que tem vontade de viver e não ter o Senhor Jesus na sua vida. Não adianta. Irmãos, eu não tenho luxo, eu não tenho riqueza, eu não tenho nada. Irmãos, eu não faço questão disso. A única coisa que eu quero, eu peço, Senhor Jesus, não me deixe voltar atrás. Não me deixe ser uma pessoa amarga, para que eu venha ofender as pessoas. Não me deixe ser uma pessoa arrogante, para que eu venha querer ser melhor do que os outros. Eu sempre falo para o meu Senhor Jesus, não me deixe ser aquilo que entristeça o coração de Deus. Eu quero ser uma pessoa fiel a Deus, como lá atrás já falei para os irmãos. Eu quero ser uma pessoa fiel a Deus. Quero amar os meus irmãos, amar os meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem. Eu quero pregar o evangelho, que eu não sou pregadora. Eu falo para os irmãos, eu não sou pregadora. Eu tenho um chamado missionário. Eu gosto muito de orar pelas pessoas. Eu gosto muito de fazer visita nos lares, culto nos lares. Eu gosto de fazer, irmãos. Eu gosto de ir. Eu já falei aqui para os irmãos. Mas, irmãos, enganar Deus não adianta. Ninguém engana Deus. A palavra dele já fala. Não adianta. E o que nós fizermos aqui, irmãos, vai ter consequência, vai voltar o dobro. Vai voltar o dobro, irmãos, vai voltar o dobro. Aqui no livro de Salmos, irmãos, no livro de Salmos 79, eu vou procurar aqui para os irmãos, Salmo 79, os irmãos vão entender, né, como que é a palavra de Deus. Eu não deixei separado aqui, mas já tô achando, irmãos. Salmo 79, irmãos, no versículo 12, 79, 12, está aqui, ó. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Porque, irmãos,
vai voltar 7 vezes contra a nossa vida. O que eu desejar para os irmãos vai voltar para mim 7 vezes mais. O que eu fizer para o meu próximo vai voltar para mim 7 vezes mais. Não adianta, irmãos. A palavra de Deus nos deixa bem claro, irmãos, não adianta. Não adianta nós querermos, irmãos, fazer as coisas escondido, debaixo dos panos, como diz por aí, debaixo do tapete. Não adianta, irmãos. Não esconde. De Deus não esconde, de Deus não se zomba. Então, vamos apregoar o evangelho, vamos falar do Senhor Jesus, vamos pregar o evangelho do amor, irmãos. Irmãos, eu já visitei vários ministérios, irmãos. Tem igreja que eu chego, que parece que tá entrando, assim, vai entrando as pessoas. Uns para desfiles de modas, maquiagem, roupa, sapato, bolsa, desfile de moda. Outros parece que vão para um velório. Pensa na tristeza, irmãos. Outros parece que estão indo para o matadouro, assustados com medo. Porque, sabe por que uns vai, aqueles que vão para o desfile de moda, eles estão ali de aparência. Porque tem que aparecer o Senhor Jesus. São os de aparência. Aqueles que parecem que vão para um velório, é porque ali, irmãos, eles não acham nenhum proveito ali dentro da igreja. Vão, a palavra entra aqui e sai aqui. São os desapercebidos. Aqueles que vão, tipo, que vão para um velório. Ah, tô indo por ir. Nada tá mudando a minha vida, nada tá mudando, tá todo dia a mesma coisa, nada muda. Então, aqueles que vão para o velório. E tem aqueles que vão para o matadouro. Os que vão para o matadouro é porque eles não aguentam mais julgamento, eles não aguentam mais apontamento, arrogância, eles não aguentam mais ser rejeitado naquele lugar. Há muito tempo, irmãos, eu tô investigando sobre isso, falando, Deus, o porquê que tem pessoas de várias formas dentro da igreja. Os arrogantes, eles acham que eles é tudo. Pode ser pastor, pode ser pastora, sei o que for. Tá lá em cima, quem tá embaixo nós temos que pisar. Nós é nós e acabou. Nós fazemos o que nós queremos e acabou. Aqui quem manda é nós. Eu nunca ouvi falar, mas creio que fala, nem Deus manda aqui, como falaram lá no Titanic. Nem Deus afunda esse barco. Eu creio que aqueles arrogantes falam, Deus não manda aqui, quem manda aqui sou eu. Né? Então, aqueles que vão, parece que vão para a morte, que vão para o matadouro, eles já vão assim com medo. E também o que for feito lá dentro não edifica eles, porque eles são com medo, estão assustados por causa das rejeições, das humilhações, dos apontamentos. Hoje as pessoas sabem muito apontar o erro dos outros. Mas a palavra de Deus fala, Senhor, se o Senhor procurar uma pessoa correta, perfeita, onde é que o Senhor vai achar? Não acha, não tem. Então, irmãos, tem várias formas. As pessoas têm várias expressões dentro da igreja e é onde eu observo muito. Eu observo muito a respeito disso. Então, eu quero falar para os irmãos, vamos espalhar o amor. Eu creio que todos os irmãos que estão aqui amam o seu próximo. Eu creio. Porque eu amo cada um mesmo sem conhecer. Mesmo sem conhecer, eu amo cada um dos irmãos. Porque são meus irmãos em Cristo Jesus, mesmo que eu não conheço. Mesmo que eu não conheço, né? Eu amo os meus irmãos. Eu oro para que eles me perseguem. Eu peço a Deus para que eles venham se converter. Eu peço a Deus para que eles venham mudar de posição, porque eles estão na posição errada. Né? Eles estão numa posição errada. E aí é onde nós entendemos a expressão de cada um. Tem pessoas que estão dentro da igreja ali, irmãos, fazendo o que bem quer, mas ninguém fala nada. Por quê? Porque ali quem está no domínio, quem está no controle daquilo ali, já não é mais o Espírito Santo, já não é mais Deus. Não é, irmãos. Então, irmãos, né? Vamos semear aquilo que nós vamos ter prazer em colher. Glória a Deus, aleluia. Olha só a revelação do céu, irmãos. Vamos semear aquilo que nós temos prazer em colher. Tanto para a nossa vida como para a vida do nosso próximo. Porque Deus, irmãos, Ele usa a gente como canal de bênção para a vida das pessoas. Irmãos, e outra coisa que Deus vem falando para mim. Para nós nunca nunca perder a nossa essência por causa dos confrontos, das afrontas. Vamos ter a nossa essência, manter a nossa essência diante de Deus. Vamos, irmãos, fazer o bem. Tem pessoas, é claro, que nós temos que afastar, a própria Bíblia fala. Tem pessoas que nós devemos respeitar a decisão deles, né, e afastar, viver a nossa vida.
viver a nossa vida que agrada a Deus, da forma que agrada a Deus. Vamos deixar os desejos da carne, vamos deixar tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Vamos deixar de fazer aquilo que prejudica o nosso irmão. Porque a Bíblia fala que aquele que prejudica um só pequenininho de Deus é melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e se lance ao fundo do mar. A palavra do Senhor Jesus, irmãos, é muito forte. Tem coisas aqui que eu leio que eu choro, irmãos. Eu choro, mas é a palavra de Deus. Ninguém muda a palavra de Deus. Ninguém altera nem diminui a palavra de Deus. É a palavra de Deus e acabou. É Deus e acabou. Então eu falo para os irmãos, medite, irmãos. Gálatas 6:6. Vamos plantar aquilo que nós queremos colher. Vamos semear aquilo que nós queremos ceifar. Vamos plantar aquilo que faz bem para nós e para nossa família, para os nossos conhecidos aqui, ó. Mas, aqui, ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A palavra de Deus deixa bem claro, fazer o bem a todos. Ele não diz só alguns, não, ou só da sua casa, não. Mas ele diz também, mas principalmente aos da família da fé. A família da fé, irmãos, muitas pessoas entendem assim, refere à família da igreja, mas nós temos a nossa família também dentro de casa. E nós temos que ser igreja dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós não devemos ser igreja só na igreja, nós devemos ser igreja dentro da nossa casa. A igreja começa primeiro dentro da nossa casa. A igreja é dentro da nossa casa. Porque Provérbios 14 diz, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Provérbios 14. Entendeu, irmãos? Então, nós vamos edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Nós vamos ser igreja na nossa casa. Irmãos, mais um avião passando um pouquinho longe, mas está passando. Vamos ser igreja na nossa casa, vamos ser igreja na nossa família, vamos levantar um altar para Deus, vamos orar para o Senhor Jesus, vamos clamar pela nossa vida. Perdão, irmãos. Vamos clamar pela nossa vida, vamos clamar pela nossa família, pelos nossos vizinhos, seja à esquerda, seja da direita, seja do fundo, seja da frente, seja onde for, seja qual for, irmãos. Nós temos que clamar. Não importa a luta, não importa a adversidade, eu sempre falo para Deus, Senhor, visita tal lugar, visita tal pessoa, não importa o que aconteceu, Senhor, o Senhor visita. Faça a tua obra, faça a tua vontade, porque não é a nossa vontade. Nós também não podemos fazer a nossa vontade. É claro que Deus diz que nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas quem tem consciência não faz o que quer. Quem vive no Espírito não faz o que quer. Quem vive no Espírito faz o que agrada a Deus. Amém, irmãos? Então eu quero pedir perdão aos irmãos mais uma vez pelas minhas falhas, meus erros, defeitos. Eu sei que todos nós temos defeitos, né? Ninguém é perfeito diante de Deus, mas nosso Deus é santo e é perfeito. E Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Medite na palavra. Gálatas 6:6. Tá vendo, irmãos? Eu falto perder a voz de vez em quando. Mas, enfim, Deus está no controle. É a nossa voz. Ele é a voz do que clama no deserto. Que os irmãos meditem nessa palavra, que os irmãos reflitam sobre o que eu falei, que essa palavra venha falar com os irmãos, porque a palavra não é minha, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Amém, irmão? Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, que Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe sua casa, seu trabalho, seu ministério, Deus abençoe a sua tarde, né, porque já é tarde, e que Deus venha preencher o vazio que há na sua vida, na sua alma, que somente a presença de Deus, né, irmãos? Somente o Espírito Santo de Deus para nos consolar nesse mundo, nos encher de graça, nos encher de alegria, nos encher de bondade, nos encher de tudo aquilo que nós precisamos. Que os irmãos me perdoem mais uma vez. Quando os irmãos dizem alguma coisa, irmãos, que tá meio estranho, tá meio esquisito, complicado, os irmãos já entendem que é falta da memória. Mas enfim, né, irmão? Deus trabalha na nossa mente, no nosso coração. Deus trabalha no nosso corpo por completo. E Ele pode mudar essa situação a qualquer momento. Eu creio. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus te visite nessa tarde. Que Ele faça morada na sua vida, na sua família, na sua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa tarde. Esteja com a nossa família, onde quer que esteja. Amém, irmãos? Dando livramento, dando proteção, iluminando, guiando os passos, abrindo porta, mas também fechando porta, né, irmãos? Que Ele abra a porta para o nosso bem e feche a porta que vem para o nosso mal. Meu irmão, Deus abençoe, fique na paz. Um beijo no coração de cada um dos irmãos, um abraço bem apertado, bem aconchegante, bem caloroso, cheio do amor de Deus, da graça de Deus, para cada um dos irmãos.
Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima tarde.